Mas o Jardim acabou falando até, né, depois da partida, lógico que ele falou das dificuldades que o Cruzeiro enfrentou, de que o jogo do Cruzeiro está muito marcado também, né, que é uma coisa que ele vai ter que mudar, e falou até o seguinte: fiz um trabalho, vou ter que fazer o outro trabalho, né? Mas ele falou que até, né, taticamente ele está se surpreendendo aqui no Brasil, é isso mesmo? Tem algumas surpresas, ele que encontrou, né, esse time do Cruzeiro, e a gente precisa, e a gente já fez isso algumas vezes aqui, né, deu os méritos pro Jardim, né, de ter encontrado esse Cruzeiro e esse elenco, e aí com o que tem, acho que não dá para espremer muito mais, para achar mais opções aí para poder trazer um Cruzeiro diferente, ou para poder surpreender os adversários. Já o Cruzeiro começa a ser visto com outros olhos, né? E aí ele fala um pouquinho disso e traz um pouquinho do panorama dele do futebol brasileiro. Com certeza recuperamos muitos jogadores, mas eu não consegui descobrir nenhum jogador, nenhum Everton Ribeiro, nem nenhum Arrascaeta, que consiga, em pequenos espaços, driblar um, driblar dois, fazer o último passo, fazer a assistência, fazer o gol, e não temos. E se nós estamos num mercado, mais do que reforçar a equipa, é procurar um jogador diferente, um jogador que nos permita esse tipo de situações quando os adversários vêm em baixo. Mas não podemos dar informações erradas àquilo que os nossos adeptos não correram, nada disso. A malta correu, fez o seu melhor, trabalhou, mas com certeza que temos jogadores que são mais especialistas no outro tipo de jogo, no que este tipo de jogo em que tem 10 gajos atrás da linha da bola e duas linhas, uma de 6 e uma de 4 pela frente, e que luta de primeira bola e segunda bola, e a gente tem mais dificuldades. Mas não temos no elenco, que eu já disse, que às vezes fazia-me falta aqui, e é por isso que procuramos um jogador diferente, um jogador que consiga driblar, um jogador que consiga eliminar um ou dois jogadores no drible, porque eu pensava que esse jogador era fácil aqui no Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil eu pensava que havia muito desse tipo de jogador, mas no elenco do Cruzeiro não conseguimos encontrar esse tipo de jogador que é capaz de enfrentar, driblar, mas temos excelentes jogadores, mas com outras características, e quando o jogo vai para esta situação que é um bloco muito baixo, com certeza que temos mais dificuldades. Achei que foi muito bem explicado, né? Muito bem explicado. Eu comentava com o Rafa, Lélio, que eu, depois dessa resposta dele, eu fiquei pensando, né? A culpa é da base, a culpa é de uma transformação do futebol brasileiro, né, em uma coisa muito física. Eu falava pro Rafa: gente, agora se procura altura, jogador fisicamente, né, muito mais poderoso, né, do que os dribladores. Se você tiver um cara grandão, forte fisicamente, e do lado dele um driblador, meu cara, eles vão falar: o driblador vai se transformar em foquinha, vou ficar com esse aqui do físico. É isso, Lélio? Ô, Dimara, se você vai e pega, aqui no Brasil, com o passar dos anos, eu inclusive quando voltei a comentar os jogos, e era ainda a Rádio Super, hein? Não tinha nem se transformado em FM o tempo ainda. Eu tava sempre fazendo uma observação sobre o número de dribles no jogo, sabe? E aí a fonte era o Footstats. O número de dribles num jogo, ele era assim, baixíssimo. Isso. Era coisa de 3, 4 dribles, porque o técnico ele estava tolhendo a grande característica do jogador brasileiro, como o próprio Leonardo Jardim disse, né, que é o futebol fantasia, que simplesmente é o drible bonito, é o joga bonito. E os caras falam: não dribla e não. O jogador ele praticamente é isso aí, ó. É jogo de toque e tal. O cara corre sozinho com a bola, chuta, mas é porque até o lateral antigamente ele tinha que saber driblar. Exato. Sabe, pra ele chegar à linha de fundo, ele tinha, além de saber, ele tinha que saber defender, tinha que saber cruzar e tinha que saber driblar também, porque uma hora ele tinha que passar por alguém para buscar justamente a profundidade. Isso não acontece mais. Agora, esse jogador cada vez mais se faz necessário, principalmente, né, pela evolução física dos jogadores. Isso. Antigamente você tinha os dribladores, claro, jogadores rápidos, mas o camarada corria em média 5 quilômetros, hoje 10, 11, 12 quilômetros, e pega defesas que se recompõem rapidamente
ou então, no caso, como o Jardim disse, né, com 10 atrás da linha da bola, e você vai ter que ter um camarada que é chamado por vocês, né, Dimara? Comentaristas, de aquele jogador do 1 contra 1. Ah, eu falo isso demais, com certeza. É o driblador, o jogador para quebrar as linhas mesmo. Agora foi bem. Quebrar as linhas porque ótimo. você sai driblando, é porque tem um quebrador de linhas com passe e tem um quebrador de linhas com drible. Então, é esse aí que o Leonardo Jardim estava falando e certamente continua buscando no mercado, né? E aí eu tava conversando com o Rafa e falando o seguinte, é muito difícil hoje, né, Lélia, você encontrar, e até porque eles são fora da curva, né, eu sei que você nem é fã dele, por motivos pessoais, mas assim, é muito difícil você encontrar um jogador maior, como é o caso do Cristiano Ronaldo, e que tenha esse drible, isso é talento, ok? Isso ele tinha no início da carreira. Tá bom. Quando ele jogava principalmente pelo time certo, né? Ah, tá. Entendi. Mas tem, tá, gente? Isso aí é uma coisa pessoal. Aí, ou, então, que tem a força física do Hulk e tem a agilidade que ele tem. Né? A velocidade, o viral e tal. Porque hoje, você não tem isso. Só quem tem, eles são muito diferenciados hoje. E custa uma fortuna, é uma grana. Mas você não encontra isso na base. Você não encontra, não é fácil de encontrar, porque o futebol mudou, o brasileiro, né? No estilo, naquela história de tentar ficar muito próximo do europeu. E aí que entra sempre, você já ouviu isso também, né? Que a seleção de 82 fez muito mal ao futebol brasileiro, né? Porque perdeu jogando maravilhosamente bem, que é o absurdo dos absurdos, né? Essa entrevista do Jardim, aliás, praticamente todas as entrevistas do Jardim, né? Elas são ele é maravilhoso, muito esclarecedoras, né? Ele dá uma verdadeira aula e não foge de nenhuma pergunta. O que chama a atenção é que dentro desse elenco do Cruzeiro dá pra gente destacar aí de driblador o Kaique Kenji, né? Não tem um outro jogador. Muito ele ontem. O Wanderson, por mais que seja um jogador de velocidade, ele não é o jogador do drible, ele é um jogador que faz esse confronto direto aí, consegue no drible desarmar a marcação. Ele não é esse jogador. O Kaique Kenji faz mais isso. Só que o Kenji ainda não está pronto para ser o jogador do Cruzeiro para jogar aberto pelas pontas. E aí a mensagem que o Jardim passa, pelo menos para mim, é que além do fato de que ele mostra que todas as contratações vão ter e deverão passar por ele sim, ele mostra, citando os nomes, né, dos jogadores, por exemplo, Montoro, ele citou Everton Ribeiro e o Arrascaeta também. A gente consegue perceber a moral que ele tem, mas que ele deu aval para algumas contratações, que elas não aconteceram. E aí, por motivos, cada contratação não aconteceu por seu motivo, né? Matheus Gonçalves não veio por um motivo, enfim, as outras que também não aconteceram no Cruzeiro pelos seus motivos, mas teve o aval dele, o positivo da comissão, ele deu o ok para que essas contratações pudessem acontecer. Agora, me pareceu, pelo menos no tom da conversa dele, que da maneira dele, da elegância dele, ele faz uma cobrança à diretoria, né? Ele pela precisa primeira que vez, né? Isso aconteça com uma certa agilidade, né? E aí eu acho que, é claro que precisa passar por todos esses critérios aí para que ela possa acontecer, mas tem que ser um pouquinho mais rápido do que vem acontecendo até aqui, né? É porque é técnico, né, Olélio? O aval dele é um aval técnico, mas não é ele que vai botar a mão no bolso e pagar, né? E ele foi muito claro. E foi a primeira vez que eu ouvi essa questão da cobrança, entendeu? Aliás, vamos rodar a primeira sonora, que daí o Lélio já comenta em cima do que ele falou. Em relação ao mercado, qual é que é a minha opinião? Vocês sabem, alguns dos jogadores que nós tentamos trazer, eu posso falar que o Presidente até, o Pedro já falou do Motor, já falou do Gonçalves, desses jogadores, que é aquilo que eu prefiro que nós precisamos para jogos mais baixos, jogadores com capacidade de jogar em espaços curtos, jogadores com uma decisão e com um para um melhor. E é aí que estamos a procurar esse tipo de jogadores, mas como já vos disse, isso não é fácil apanhar esse tipo de jogadores de um momento para o outro. Existem alguns, mas também são muito caros. Muito caros para o Cruzeiro, porque eu vejo clubes a dar 25 milhões por jogadores, mas para o Cruzeiro alguns deles são caros, mas a gente vai continuar a procurar e a trabalhar para conseguir arranjar essas soluções. Foi pela primeira vez.
né, Lélio? Porque ele sempre falou, a gente encontrou aqui, né? Pode ser que a gente encontre, lógico que ele falou que ia contratar, mas na última coletiva dele, ele falou, se vier um, tem que sair um, estamos com calma. Então eu acho que ontem, tô achando que agora o Cruzeiro vai acelerar esse processo. O que você acha, Lélio? Ele tá falando aí, né? Também. Pô, o Montoro, ele custou muito caro pro Botafogo. Sim. Só você pesquisar, e é um jovem jogador. Né? É o perfil que o John Textor gosta, e ele inclusive fez um golaço no jogo contra o Bragantino, só para lembrar. Seria realmente uma grande contratação. Eu não sabia, eu não ouvi o nome dele especulado em nenhum momento. Não, mas ninguém sabia, não, ele se enganou. Na verdade, o Pedro não tinha falado, ninguém tinha falado. Do Matheus Gonçalves, sim, né? Acho que foi o Pelaipe que falou lá em São Paulo, mas dele não. O Pedro não tinha falado, não. Seria realmente uma grande contratação. Foi um jogador muito caro. Aí a gente tem que ver, observar e encontrar um bom talento, sabe? Mas aí depende do dinheiro e do orçamento que o Pedro Lourenço passou para ele. Você vai se lembrar que quando da visita dele aqui ao nosso programa, ele falou, tô mandando olhar jogador na segunda e na terceira divisão. Verdade. Esse negócio tá muito caro. Bem lembrado. Né? E olha que ali ele tava pé da vida. Depois do jogo contra o Internacional, problema de arbitragem lá, caso Dudu e tudo, e vai por aí afora. Ele arrependido com alguns investimentos, mas vamos ver. Certamente o Cruzeiro ainda deve estar buscando aí aqueles 2 jogadores, né? Então, são velocistas e dribladores e mais um zagueiro, deve ser. Quem sabe? É isso. E aí, Rafa, até o Abraão Alves está dizendo aqui, e foi uma coisa que a gente recebeu muito ontem na transmissão, é o seguinte, se o Jardim queria jogador desse estilo, então por que ele pediu ao Cruzeiro para contratar o péssimo Marquinhos, que não joga e foi caro? Na verdade, o Marquinhos já estava no Cruzeiro, né? Só tinha que pagar, né? Teve o aval dele para que ele pudesse ser contratado, né? Não foi um pedido dele. Na verdade, o pedido dele foi o Wanderson, o jogador que ele pediu. Mas agora, ele de fato, aprovou a permanência, né? Sim. Agora, de fato, tem uma incoerência, se a gente pode dizer assim, dentro desse discurso, porque, como o Léo destacou, esse perfil que o Cruzeiro busca, de um jogador jovem, promissor, com um futuro promissor pela frente, é claro que ele vai custar mais caro. Né? É lógico, não dá essa posição. Dá para imaginar que o Cruzeiro vai para o mercado para achar uma joia aí que vai ser cedida por qualquer clube por um valor qualquer, né? Então o Cruzeiro vai precisar investir muito e aí esbarrou em números para algumas contratações que tentou nesse ano. Montoya, por exemplo, é um desses jogadores, né? Que o Jardim acabou citando, né? Então, se o perfil é esse para contratação, você sabe que vai ter que investir um pouco mais, né? Não dá para ficar pensando no dinheiro se esse é o perfil. Agora, se pensa num outro jogador que foi para a Europa, não deu certo, ou pelo menos não está no momento legal, que está em baixa na carreira, mas que vai apostar, é claro que vem numa cifra diferente, né? Agora, para esses jovens jogadores, a tendência é a Europa, né? Se é para o Brasil, vai ter que gastar um pouco mais. Rafa, ele custou 9 milhões de dólares, Botafogo pagou por 90% dos seus direitos econômicos. É caro, filho. Caro, muito caro. Muito caro. É o que ele falou, né? O Jardim, até quando ele fala que eles olharam ele tá falando disso, né?